essa questão de insegurança, gente, ela precisa ser tratada de uma vez por todas. Não sou a favor de maluquices, ou de negligências, ou de irresponsabilidade. Não sou a favor disso. Mas para você conseguir atingir um nível de experiência que não vai ter a insegurança, você precisa obrigatoriamente realizar procedimentos. Eu vejo profissionais até com muita experiência em outras áreas, até com muita habilidade com agulhas ou com atender as pessoas, mas que sofrem com esse medo. Então eu vou te explicar aí algumas coisas que eu quero ver, eu quero que você tenha condição de fazer com que esse medo seja algo produtivo para você, porque medo todo mundo tem, né? A gente tem medo, todo mundo tem medo. O que você não pode é ser paralisado pelo pânico que o medo gera. Então o medo faz com que a gente seja prudente, mas ele não pode te parar. E é isso que eu quero conversar com você. Você já fez alguma coisa sem praticar? Me fala aí. Você já fez alguma coisa sem praticar? Por exemplo, você foi tirar a carta. O instrutor te falou, olha, primeira marcha, segunda marcha. As primeiras vezes, o que a gente faz? A gente fica olhando, não sabe se pisa na embreagem primeiro, se coloca a marcha e assim por diante. Depois que você começa a fazer, daqui a pouco o negócio fica muito fácil, não é? E você repete isso com uma facilidade imensa. Então é necessário que você pratique. É necessário que você tenha condições de começar a fazer o seu serviço e assim te gerar a segurança. E você quebrar com esse tabu do medo, tá? Então, olha, quando você começa a praticar os procedimentos, você seleciona o que você gosta e o que você não gosta, não é? Você seleciona. Tem procedimentos que você ama fazer, passaria o dia todo fazendo aquele tipo de procedimento. Agora já tem outros que fazer 1, 2 procedimentos daquele por dia te traz um transtorno enorme e você quer fugir dele. Eu tenho uns aqui na minha cabeça que eu particularmente não gosto muito de fazer. Acho bonito o resultado, mas eu não gosto de fazer. Cansa demais, pra mim me cansa, né? Mas eu não gosto de fazer. Então, quando você já se depara com isso, já é um bom sinal. Porque você fala assim, bom, eu não tenho muita habilidade, eu não gosto de fazer. Pode ser que em algum momento eu precise fazer para atender o meu cliente, ou minha demanda está fraca e eu vou precisar fazer esse procedimento, ok. Mas você já sabe que não é ele que você vai usar como carro-chefe para você, não é? Mas o atalho que hoje eu quero te apresentar são basicamente 2 atalhos. O primeiro é assim, olha, você não deve, quando a gente está trabalhando com invasivos, trabalhar com substâncias que você já reconhece como substâncias problemáticas. O que são substâncias problemáticas? São aquelas substâncias que você ouve falar, olha, deu um problema de nódulo, deu um problema de necrose, deu um problema disso, deu um problema daquilo. Você precisa fugir dessas situações. Procure trabalhar com substâncias mais simples, conhecidas e que a gente sabe qual que é o resultado. Por exemplo, quando a gente fala de gordura localizada, 2 substâncias são importantes para você fugir quando você está começando, para não ter problema, porque é muito chato quando você trabalha com alguma coisa e depois a cliente sai do seu ambiente de trabalho e ela vira para você e fala assim, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Principalmente quando você está começando, começa a gerar
aquele medo enorme. Então fuja dessa substância. Se você está começando, por exemplo, trabalhar com gordura localizada, você sabe que você vai precisar de lipolítico, venotrófico e eutrófico, né? Mas que o lipolítico é a principal substância para que você consiga o resultado que você deseja, que é destruir a gordura localizada. Então você sabe que essa é a peça principal. Sabendo que essa é a peça principal, você deve pesquisar a primeira coisa. Hoje, com a internet na mão, a gente faz isso com muita facilidade. Quais são as substâncias lipolíticas que dão maior problema? Rapidinho, nas pesquisas, você vai ver. Você vai conhecer substâncias que são proibidas, você vai conhecer substâncias que formam nódulos, outras que causam necrose. Eu quero falar de duas aqui para você. Por exemplo, desoxicolato, para quem não tem experiência, não use ela, porque ela só vai te fazer acentuar o medo. Ela vai te trazer uma sensação desagradável, desconforto, de dever não cumprido. Então, você está começando, então primeiro vai devagarzinho. Faz uma boa avaliação do seu cliente. Verifica qual é a prega de gordura, faz essa prega de modo correto, não é? A prega de gordura você tem que ir lá na pele, no lugar onde você vai tratar, fazer uma prega, vir com o adipômetro, prender aqui e verificar ali qual é o tamanho dessa prega de gordura. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu mostro exatamente como você fazer esse tipo de avaliação, e é bom você ver e prestar atenção para não se enganar com esse tipo de coisa. E depois, você deve fugir dessas substâncias problemáticas. Por exemplo, o desoxicolato, ele é o rei das intercorrências quando a gente fala de mesoterapia. Por que ele é o rei? É uma substância catalisadora, ele não é literalmente um lipolítico. O que o desoxicolato faz? Ele facilita a quebra das células de gordura para que um outro lipolítico venha e promova exatamente o efeito que tem que ser promovido, que é o efeito lipolítico. Mas ele é uma substância extremamente irritativa e por isso o nosso sistema ele vai procurar nos defender, e muitas vezes se você aplicar ali numa camada mais profunda ou numa camada mais superficial, você vai ter aí a formação de um nódulo, um granuloma, algo que vai te trazer desconforto. E o cliente, quando no dia seguinte ele acorda, ele vai reclamar de dor naquela região, ele vai reclamar de inchaço, ela vai reclamar de inchaço. Então, e a gente precisa aprender o seguinte, que tudo que a gente faz na estética, o que a gente fez por último, vai ser o responsável por algum problema que a cliente esteja tendo. Eu tive uma situação assim, uma aluna adquiriu uns produtos nossos e ela fez um procedimento e depois ela me falou que passou a noite no hospital com a cliente dela. E eu falei, mas por que você passou a noite? Ela usou uma mescla lipolítica, uma que eu gosto muito de utilizar, sem nenhuma substância problemática, e a pessoa começou com uma cólica renal, e ela quis associar aquela cólica renal ao uso da mescla de gordura localizada. Veja só como que é isso, né? Veja só, quando a pessoa faz o procedimento estético, tudo que acontecer com ela, ela vai querer relacionar. Por isso que é bom você trabalhar com substâncias que elas te trazem essa segurança, substâncias que você conhece melhor, substâncias que você tem acesso à literatura. E ela é muito importante por conta disso, não é? Outra substância, essa substância foi a Vigilância Sanitária de São Paulo, uma vez numa fiscalização numa empresa que eu trabalhava, e ela falou assim, olha, por favor, não trabalhe com hialuronidase para quebra de gordura localizada. Ok, mas eu quis saber o porquê, né? Porque quando você fala assim, olha, não faça, por que não faz? E eu fui procurar saber o motivo daquilo. Ela falou assim, olha, nós temos aqui na Vigilância Sanitária de São Paulo mais de 70 casos sendo tratados por conta
de associação da hialuronidase para quebra de gordura localizada. Eu vejo no dia a dia profissionais associando hialuronidase sem problema nenhum. Mas o que acontece é o seguinte, é a reputação que determinadas substâncias recebem em função de mau uso de profissionais. Então, quando a Vigilância Sanitária falou isso para mim, eu já fiquei com um alerta ligado, não é? Então, eu tomo muita cautela para usar esse tipo de produto para gordura localizada. Eu praticamente não uso, né? Nunca usei hialuronidase para gordura localizada, mas eu vejo colegas que utilizam com sucesso, com prudência. Ok, mas para quem está começando, para quem está passando por uma situação de insegurança, não deve correr o risco de trabalhar com determinadas substâncias. Aprenda que o principal componente da quebra de gordura são os lipolíticos, né? Os lipolíticos. Então, os lipolíticos, eles precisam ser selecionados a dedo. E a gente precisa saber aonde a gente vai depositar. Olha, tem gente fugindo da raia aqui, viu? A Letícia tá falando, não, foi errado, foi um oi, não me chama não. Tá bom, Letícia. Então, os lipolíticos, gente, eles têm que ser escolhidos a dedo. E eu tenho que saber exatamente aonde administrar. Quando eu vou tratar uma gordura localizada, eu tenho que identificar a região da gordura localizada. Bom, ela está no abdômen, então eu tenho que concentrar naquela região. Concentrando naquela região e usando o lipolítico adequado, com certeza eu vou ter sucesso. Você consegue me entender? Quais são os lipolíticos mais utilizados? Cafeína é um lipolítico muito utilizado. Se você pegar a L-carnitina, também ele é muito utilizado. Você pegar oembina, também é muito utilizado. Então são lipolíticos clássicos que, para quem está começando, o risco de ter problema é muito menor. A não ser que o seu cliente fale assim, não, eu tenho problema de hipertensão. Se tem problema de hipertensão, não pode trabalhar com cafeína, nem trabalhar com oembina. Entendeu? E assim, esse suporte, ele tem que vir. Você tem que relembrar alguns conceitos, você tem que trabalhar esses conceitos de forma que seja produtiva para você. Tá bom? Deixa eu ver o que a Zene está falando. Professor, aprendi a fazer hidrolipoplasia com soro. Mas tem uma amiga que mistura soro com água destilada. O que você acha disso? Eu acho, Zene, que deve doer pra caramba, tá? Porque a água destilada, estéreo, né? A gente está falando de soro, estéreo, hidrolipoplasia, tem que ser estéreo, né? A água destilada e o soro, eles têm diferentes características fisicoquímicas, entendeu? E o soro, por ele ter a sua característica fisiológica, ele promove um melhor efeito na difusão celular e também depois no processo de cicatrização, porque acontece um processo inflamatório. Então, outra coisa que eu queria te deixar claro é assim, quando a gente trabalha com gordura localizada, a gente tem que saber o ângulo certinho da agulha, aonde eu vou atingir. Se eu sei qual que é a prega de gordura, fica mais fácil de eu aprofundar mais ou menos essa agulha. E também aonde que eu estou depositando aquele fármaco para ele promover o efeito que eu desejo naquela região. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Porque muitas vezes você deposita numa camada mais profunda ou numa camada mais superficial, você não vai ter ali tecido adiposo para ser queimado, tá? Então, isso que você precisa tomar cuidado e ficar atento, tá? Então, camadas, via de administração, como fazer isso é muito importante. Como fazer a aplicação, onde fazer. Deixa eu ver aqui quais são as outras perguntas. A Letícia está perguntando aqui. L-carnitina, cafeína, desoxicolato, benzopirona e lidocaína é uma mescla muito perigosa, professor? Olha, Letícia, a questão do perigo, ela está principalmente quando você exagera nas concentrações ou quando você não administra numa camada
adequada de pele. Por exemplo, se você utilizar essa mescla que você me falou, L-carnitina, cafeína, desoxicolato, benzopirona, lidocaína, numa pessoa que tem uma prega de gordura superior a 3 centímetros e você fizer uma aplicação em 45 graus, dificilmente você vai ter problema. Mas o que eu te recomendo? Não fique fazendo prega após prega, entendeu? Por isso que eu recomendo os 45 graus. Porque quando a gente faz uma aplicação de gordura localizada, ela tem que fazer um depósito. Se eu sair fazendo prega, eu quebro esse depósito, ele aumenta a superfície de contato e ao invés de ter uma ação localizada, ele tem uma ação sistêmica, tá? A moça aqui, quem é? Deixa eu ver. Estética em casa de... Quais são as regiões que eu posso fazer de hidrolipoclasia? Eu prefiro fazer hidrolipoclasia em regiões que tem uma camada, uma prega de gordura maior. Ou seja, no abdômen ou em regiões de culote, que são os lugares que tem maior prega de gordura na grande maioria das vezes. Olha que pergunta, essa é muito boa. Como praticar a aplicação e saber a camada de gordura certa? A camada certa, ok. Olha, a gente tem, na verdade, como recurso, o adipômetro. O que é um adipômetro? O adipômetro é aquele aparelhinho que ele faz uma prega e você vê a quantidade de gordura ali. Eu sempre indico para as pessoas fazerem uma aplicação em 45 graus e ir com toda a agulha. Aí é muito provável que você vai atingir a camada de tecido subcutâneo com uma capacidade de erro muito menor. Agora, quando você vai precisar fazer uma aplicação facial, por exemplo, uma aplicação intradérmica, você já precisa fazer uma aplicação assim. Olha a minha lapiseira. É um ângulo de 45 graus. Você vai colocar pouca agulha, só cobrir o bisel, entrar embaixo da pele. Quando você entra embaixo da pele, você vê a agulha na superfície. Essa é uma aplicação intradérmica, mais indicada para tratamentos de epiderme e derme, enquanto a outra que estava em 45, ela é indicada para gordura localizada na grande maioria das vezes. Então, essas duas vias de administrações, tanto aqui, 45 com agulha profunda, né? Claro que é uma agulha específica, aquela agulha hipodérmica, né, do canhãozinho amarelo. Então, essa daqui em 45 graus, eu vou conseguir atingir essa camada profunda, que é o tecido subcutâneo, porque a agulha é mais curta. Agora, a intradérmica eu vou aplicar superficialmente, 10 a 15 graus. Quando eu coloco a agulha embaixo da pele, eu vejo obrigatoriamente aquela agulha coberta pela epiderme. E quando eu administro, ela forma uma pápula. Isso me indica que eu estou na camada certa quando eu quero trabalhar a pele, superfície de pele, porque eu estou trabalhando ali camada basal da epiderme e a camada superficial da derme. Entendeu, Carla? Eu acho que foi a Carla que me perguntou. Deixa eu ver aqui que o Dani, massagista do Paraguai, está me perguntando. Qual é a frequência ideal para hidrolipoclasia? Daniel, eu trabalho com hidrolipoclasia pelo menos uma vez por semana. Eu prefiro uma vez por semana para dar tempo do tecido se regenerar, da gente perceber a resposta do organismo, e a cada sessão eu avalio o cliente. E olha, para quem é inseguro, fazer a avaliação a cada semana no seu cliente vai te dando experiência, vai te dando bagagem, entendeu? Procure também começar esses procedimentos com pessoas mais próximas de você e sem também ficar alardeando que você está começando, não é? Não fique falando que você está começando, não. Se for alguém da sua família, coisa do tipo, eles vão saber que você está começando, mas não se mostre inseguro, não é? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Então,
Aproveitando que eu falei da aplicação intradérmica, também quero te falar de pele. Você viu aqui que eu te mostrando qual é a camada de tecido que eu tenho que atingir para aplicação na intraderme. Eu faço isso com muito cuidado, com pouca agulha, com uma mão leve, para a gente poder conseguir abranger o máximo de pele possível. Eu, por exemplo, para tratamentos faciais, eu vou nas rugas, assim, ó, às vezes eu peço para o cliente fazer isso que eu estou fazendo, e eu vou e aplico, faço pápulas aqui, a cada 1 centímetro, utilizando substâncias como, por exemplo, eu gosto do Skin Buster, aquele complexo com mais de 50 substâncias, associada com substâncias hidratantes, que ela vai me dar um resultado rápido. É um resultado duradouro tanto quanto um preenchedor? Não, claro que não, o objetivo não é nem esse, mas é um tratamento de manutenção e de valorização da pele. A Thalia está me perguntando aqui, professor, você dá curso? Sim, dou curso. Dou cursos online, de tempos em tempos. Mas o nosso foco aqui, nessa semana de live, é eu te dar essas informações para você se preparar para essa jornada que vai começar aí dia 29/6, tá bom? Então, quando eu penso em hidratação, principalmente eu vou trabalhar com substâncias eutróficas, com efeito nutritivo, com efeito de valorização da camada basal da epiderme, porque ela vai refletir em todas as outras camadas da pele, e também na camada relacionada à sustentação da pele e no combate da flacidez. Deixa eu ver aqui o que a Carla está me perguntando. Professor, com relação ao procedimento dos fios de PDO, onde coloca a cânula? Achei um procedimento que tem que ter muita segurança. Percebi também que corre o risco de extravasar. Olha só, Carla, quando a pessoa se propõe a trabalhar com os fios de PDO, essa pessoa tem que já ter uma experiência maior com injetáveis, né? Você tem que trabalhar com você já tem que ter uma boa experiência com injetáveis para você conduzir aquela cânula de modo mais seguro. E também você precisa ter uma boa noção anatômica, não é? Então, os fios de PDO eles exigem muito mais habilidade, né? Então, eu considero que não é um procedimento para quem está começando, né? A Thalia está me perguntando, quero fazer para tirar o medo. Olha, Thalia, eu vou te falar uma coisa. A gente tem compartilhado informações com os profissionais e conteúdos para ajudar exatamente nisso. A gente vai direto nas feridas, entendeu? Ô Luana, boa noite, tudo bem? Obrigada. E olha, um dos grandes segredos, gente, para você perder o medo é você saber qual é a via de administração que você vai trabalhar. Não exagerar em volume de substância, em hipótese alguma. O volume máximo para você utilizar são 10 ml. Não é quantidade, é qualidade e onde você deposita. Isso faz com que você tenha a resposta que você necessita. Porque tem muita gente que fala assim, professor, eu gostaria de fazer uma aplicação de gordura localizada, uma aplicação de facial, queria tratar estrias tudo de uma vez. Isso somatizado pode trazer ali para você intercorrências que definitivamente vão te fazer parar. É aí que aparece o medo, porque uma pessoa escuta aqui, tal fulano fez isso e deu tal intercorrência, outro fulano fez aquilo e deu aquela intercorrência, e as pessoas vão somatizando exclusivamente as intercorrências e não o resultado. Então te oriento, sempre menos é mais, né? E
muitas vezes você consegue trabalhar ali com substâncias de características mais simples, características menos agressivas e que te tragam resultado. Então, a dica para quem morre de medo, menos é mais. Comece a fazer, comece a trabalhar, precisando. Olha, a gente tem um material vasto aí para te mostrar o quanto que você pode fazer sem correr grandes riscos, tá bom? Deixa eu ver aqui no YouTube o que estão me perguntando. Jaci Calisto. Estou gostando muito de trabalhar com hidrolipoplasia. Um bom resultado, pouco gasto. Só queria saber se pode ser feito em outras partes do corpo ou só no abdômen. Eu prefiro o abdômen porque pela força da gravidade, tudo que tiver em cima, ele é deslocado. Agora, se tiver um culote acima de 3 centímetros, também ele pode ajudar. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Professor, qual que é o volume máximo para a hidrolipoplasia? Olha, Cris, o volume máximo eu diria que por volta de 50 ml. Mas necessariamente você não precisa usar tudo isso, vai depender da prega de gordura que você está tratando, né? Então você pode tratar ali você pode administrar de meio a 2 ml, não é? Mas isso fala muito com relação à prega de gordura. Se eu tenho uma prega de gordura assim de 3, 2,5, 3, eu vou usar ali no máximo 1 ml por ponto. E os pontos na hidrolipoplasia eles são mais espaçados. Então, por eles serem mais espaçados, você consegue administrar mais volume e menos, né? E menos aplicações, tá? A hidrolipoplasia são só 10 ml? Não. A hidrolipoplasia você pode até chegar a 50 ml. Eu, em média, trabalho com 20 a 30 ml e eu consigo ter bons resultados. Vamos lá. Letícia, professora, após a aplicação de enzimas de papada, o que você indica para aliviar o edema e a dor? Bom, o edema e a dor é quase que inevitável, viu, Letícia, na papada. Mas, e é importante que pelo menos às 24 horas não se mexa muito nessa região, nem tome anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório vai atrapalhar a resposta inflamatória que vai resultar na eliminação da gordura. O que eu recomendo? As primeiras 24 horas, pelo menos, ela tem que aguentar bem. Depois disso, ela pode fazer uma compressa quente, que a compressa quente ela promove vasodilatação, faz com que a circulação melhore naquela região e assim ela sinta menos dor. Priscila, ela está falando assim: gostaria de ver como você faz o dispositivo agulha para aplicar papada. Olha, você pode ver isso no YouTube. Lá no YouTube tem um vídeo que eu gravei que te ensina a fazer isso, tá bom? Se tiver oportunidade, quem sabe aqui numa dessas lives eu faço para você ver, tá bom? Se você não achar no YouTube, você me fala. Um paciente com alergia a DMAI substituo por Iaflex? Não entendi, Patrícia. Mas é assim, olha, se o paciente for alérgico a DMAI, ele provavelmente é alérgico a frutos do mar, o que acontece? Você pode substituir, por exemplo, por um ADN, que é ácido hialurônico, mais condroitin, ou simplesmente por ADN. Uma coenzima Q10 também, que dá um efeito hidratante bem bacana. Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. A Luciana está falando que mesoestabil não dá edema. Ela estava aqui com o olhinho do lado, não entendi. O que você indica
O senhor indica cinta ou faixa para a papada? Não. Eu deixo aquela região disponível para que haja a ação da substância, porque eu acredito que a faixa muitas vezes ela dificulta a circulação e você concentra muito mais a dor. Tá bom, Heloísa? Eliaflex, deixa eu ver. Elaxel. Ah, tá. Pelo nome, ele é sugestivo que seja a base de ácido hialurônico. Se for, beleza, sem problema, Patrícia. Você acha que para permear melhor o anestésico tópico precisa higienizar antes a pele ou não? Olha só, eu desenvolvi uma técnica, Márcia Marias, biomédica. Eu desenvolvi uma técnica que ela é assim, olha, para usar anestésico tópico. Eu uso álcool 70, que ele tem a função antisséptica que a gente conhece, e o álcool ele é um solvente orgânico. À medida que eu vou com a gaze passando o álcool, eu também vou tirando o excesso de gordura que pode ter nos poros. Ele vai ter, porque a glândula sebácea produz sebo. Então, quando eu passo ali o álcool 70, ele solubiliza aquela gordura e é arrastada pela gaze. Então, eu deixo aquele poro disponível, tá? Para a ação do anestésico. Aí eu venho com uma camada de anestésico, deixo ali 10 minutos. Depois de 10 minutos, sem oclusão, sem nada. Depois de 10 minutos eu venho com álcool 70 novamente. O que aquele álcool 70 faz? Ele, de novo, como é um solvente orgânico, ele leva a lidocaína a camadas mais profundas da pele. Aí eu venho com uma outra camada de creme com lidocaína e deixo mais 10 minutos. Depois álcool 70 para tirar o excesso e começa o procedimento. Ele dá muito resultado. Então, nesse processo, Márcia, eu estou higienizando e também removendo o excesso de gordura, o que facilita a permeação do anestésico e traz uma sensação anestésica tópica muito interessante. Às vezes mais interessante até do que os bloqueios anestésicos, tá bom?